lembrei quando o João Vitor, pequeno, 3 anos, mais ou menos, ele fazia natação e no decorrer do ano, ele nadando 2 vezes, 3 vezes por semana. No final do ano houve uma competição e eu, como pai e a mãe ali, estávamos lá sentados e outros pais estavam lá, todo mundo torcendo pelos seus filhos, lógico, e esperando o grande momento. Então, cada turmazinha que entrava na piscina, o filho que saía na frente, que ganhava, os pais ficavam felizes, batiam palma, abraçavam, tiravam fotos, era aquela alegria porque aquela criança tinha vencido. E não foi diferente comigo e com a Carol. O João Vitor chegou em primeiro lugar, ele deu 2 voltas na piscina, com 3 anos, mais ou menos, e ficamos muito, muito felizes mesmo, porque é um campeão, é um vencedor, é alguém que chegou na frente de outras pessoas que estavam ali disputando com ele, E lembrando do culto de hoje, lembrando dessa passagem, será que é isto que é ser um vencedor? E nesta noite eu gostaria de ler Romanos 8:37, que é o versículo bem conhecido dos irmãos, aonde o apóstolo Paulo, depois de relatar várias coisas, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que imagem você tem na sua cabeça de um vencedor? Essa semana eu perguntei a um amigo meu, e ele é pastor. Eu perguntei para ele o que significa ser mais do que vencedor, o que significa ser um vencedor. E ele prontamente começou a me responder e disse: vencedor é aquela pessoa que aos olhos de muito não era ninguém, e ele, pelos esforços dele, pelo esforço que ele manteve na vida, ele foi trabalhando, e ele foi conseguindo, e ele foi subindo, e hoje ele é alguém próspero na vida. Esse é um vencedor. Eu perguntei para ele: essa imagem que você tem de um vencedor? Ele disse: eu digo, me dá um exemplo bíblico. Logo ele respondeu: José. Eu digo: tudo bem. E perguntei para ele: e Jesus? Ele perguntou: o que é que tem Jesus? Eu disse: dentro da sua visão de vencedor, Jesus cabe? Ele ficou sem me responder por um instante, porque ele estava pensando. Eu disse: porque Jesus não foi como José. Jesus não chegou a uma posição como José aqui nessa terra. Ele não foi um homem que teve bens materiais aqui nessa terra. Jesus não teve um jumento dele próprio. Ele andou em alguém que emprestou para ele um jumento de alguém, Talvez ele não tivesse uma casa, foi apenas um carpinteiro. Perguntei: Jesus foi vencedor aos seus olhos, dentro dessa visão, dessa imagem de vencedor? Ele por um pouco olhou e disse: pastor, eu tenho que estudar mais sobre esse assunto. Eu digo: amém, vamos estudar mais um pouco sobre esse assunto. Que imagem você tem, que você faz de um vencedor? Vencedor é aquele que anda no carrão do ano. Vencedor é aquele que tem a melhor casa do ano. Vencedor é aquele que sempre chega em primeiro lugar em tudo. Será que é esta a visão de vencedor que nós temos? Muitas vezes nós somos avaliados por aquilo que nós temos. Não é verdade? No mundo em que nós vivemos, nós somos avaliados por aquilo que nós temos. As pessoas olham para nós e já começam a prever, a dizer tudo que nós somos, porque ela acha que pela nossa roupa nós somos alguém muito importante. Pelo carro que nós andamos, não é alguém que tem muito dinheiro e às vezes comprou o carro à prestação, está passando sufocado para pagar o carro. É alguém vencedor. Somos avaliados muitas vezes por aquilo que nós temos. E dentro da igreja, muitas vezes, esse conceito ele tem sido semeado no meio do povo de Deus. Quando nós ouvimos dizer ou se pregar que nós nascemos sempre para ser capazes
Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, ele é interpretado à luz dos ensinos de Cristo. Amém. Nós temos que olhar aquilo que Cristo ensinou e interpretarmos o resto da palavra de Deus através da luz dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se sou próspero financeiramente, é porque eu sou um homem muito espiritual. Porém, se ando de bicicleta, irmão, misericórdia, você precisa orar mais, né? Se você está em dificuldade, irmão, você está faltando jejuar. Estou morando de aluguel, pastor, sua vida não está bem com Deus, você não tem uma casa própria. Peraí, conceito de vitória. Somos avaliados e muitas vezes nós queremos usar esse termômetro dentro da igreja como se fosse o padrão de Deus para as nossas vidas. Amados, eu acredito fielmente que Deus pode fazer você e eu prosperarmos aqui nessa terra de uma maneira tal que tenhamos carro, casas, bens materiais financeiramente do bom e do melhor que esta terra pode oferecer. Eu acredito fielmente nisso. Você acredita? Amém. Amém? Você acredita que Deus pode te proporcionar isso? Amém. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mordomos de Deus. Se Deus me dá isso, é porque Ele tem um propósito maior para que seja administrado através da minha vida, porque Deus diz que Ele não dá além da minha estrutura, da minha capacidade. Se Deus me dá para empregar no reino de Deus, né? Falamos muito do reino de Deus essa semana. Mordomos do Senhor, quando Deus dá, não é para mim satisfazer, para eu satisfazer a minha vontade, mas ser fiel na obra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mordomos de Deus. Acredito que Deus pode dar. O céu é lugar de vencedores. O céu é lugar de vencedores. O conceito de vitória do mundo, ele é bem diferente do conceito de vitória que a Bíblia ela nos mostra. Acreditando dessa maneira, nessa semana eu estava procurando ver como o apóstolo Paulo via, quando ele disse que somos mais do que vencedores. Porque ele mesmo se incluiu quando disse somos. Ele disse, eu sou mais do que vencedor. Sabe, mesmo tendo uma vida de sofrimentos igual Paulo teve, se você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, de 25 a 27, você vai ver o sofrimento que aquele homem passou na vida. E existia um momento na vida dele em qual ele estava passando por uma luta. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse algo que estava fazendo ele sofrer. A resposta de Deus para ele naquele exato momento foi: não, a minha graça te basta. Foi somente isso que Paulo ouviu. Deus não tirou o que estava fazendo ele sofrer. Ele era um homem de sofrimentos, mas em seus lábios ele tem esse cântico de vitória. Ele tem esse cântico onde ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. E é dentro dessa visão que eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, na visão talvez de Paulo, o conceito de vencedor. O conceito de que é realmente um vencedor. Em Apocalipse capítulo 2, 3 e 4, pedaço lá do 4, eu não estou lembrado, as 7 cartas das igrejas diz que ao que vencer vai herdar tantas coisas, bênçãos que Deus tem preparado. Mas ao que vencer, por isso eu disse logo no início que o céu é lugar de vencedores, não é lugar de pessoas derrotadas, não é lugar de pessoas que fracassam, mas é lugar de vencedores. Vencedores dentro do conceito bíblico de vencedor, não no conceito do mundo de vencedor. Amém. Não no conceito do mundo. João capítulo 16, versículo 33 é um versículo que toda a igreja conhece. No momento que Jesus estava consolando
entristecido, Jesus falando com ele, dizendo para eles não temer, mas acreditar. No último versículo do capítulo 16, versículo 33, Jesus disse para ele: no mundo tereis aflições. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus estava falando que os céus passariam por lutas nesta vida, passariam por aflições nesta vida. Jesus nunca pregou um evangelho mentiroso. Olha, vocês vão me seguir a partir de hoje, nunca mais vocês vão ter fome. Vocês vão me seguir a partir de hoje, vocês nunca mais vão ter enfermidade. Vocês vão me seguir a partir de hoje, nunca mais vai faltar o dinheiro no bolso de vocês. Jesus Cristo não pregou esse tipo de evangelho. Pelo contrário, Jesus olhou para aqueles homens dizendo: no mundo tereis aflições. Deixando os discípulos conscientes que nessa vida existem lutas, existem problemas. Somos sujeitos às consequências, às circunstâncias desta vida. Somos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. Todos nós estamos sujeitos a percas. Todos nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos como Jó. Perdeu fazenda, perdeu filhos, perdeu tudo que tinha. Estamos sujeitos. Como Davi foi debochado por aquele gigante, somos sujeitos das pessoas falar mal da gente, somos sujeitos. Somos sujeitos a estar no calabouço, aos irmãos se levantar contra nós, como se levantou contra José. Estamos sujeitos a tudo isto. Estamos sujeitos à enfermidade, a bater na nossa porta. Mas Jesus estava confortando aquelas pessoas, disse: no mundo tereis aflições. E precisamos entender o conceito de vitória dentro disso. O crente tem luta, mas como já falei, Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. E talvez é o que Deus esteja falando para mim e para você nesta noite, diante das lutas que eu e você estamos passando, e nós estamos orando, dizendo: Senhor, tira este problema, tira este mal, tira este sofrimento, me dá um carro que eu estou precisando, me dá uma casa que eu estou necessitando. E Deus olha para mim e diz para você: a minha graça está sobre a tua vida. Reconhece comigo, a minha graça é sobre você. Às vezes a resposta de Deus para mim nesta noite é não, permanece no aluguel. Talvez a resposta de Deus para mim nesta noite é não, continua andando de bicicleta ou de ônibus. Talvez a resposta de Deus para mim nesta noite é esta. Mas eu tenho certeza que a resposta dele foi essa para a minha vida: a graça dele é maior sobre mim. A graça dele é maior sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nesse versículo tem um segundo ponto que Jesus ele disse, depois de dizer: no mundo tereis aflições, ele disse: eu venci o mundo. Veja bem que Jesus não está dizendo eu venci no mundo, mas eu venci o mundo. Eu posso vencer o mundo, como já falei, porque Deus pode me fazer prosperar aqui nesta terra. Deus pode te dar do bem do melhor. Se quiseres me ouvir, assim diz o Senhor, comereis o melhor nesta terra. Ele pode, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode fazer prosperarmos de uma forma tal e tremenda. Mas Jesus, ele venceu o mundo. Glória a Deus. E mundo, meus amados irmãos, no sentido bíblico, quando Jesus disse que venceu o mundo, ele está falando, o mundo nesse texto, está falando sobre o sistema de valores corrompidos, valores que são totalmente contra Deus, valores que são empregados por homens maus, valores corrompidos que são liderados pelo reino das trevas. Jesus, quando está dizendo eu venci o mundo, ele está falando que venceu este sistema. Ele está dizendo: eu não fui moldado
versículo 2, o apóstolo Paulo ele nos relata dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. O que é que isso está dizendo? Conformar com o mundo. Está vendo essa garrafinha aqui que tem azeite? Vamos fazer disso um molde. Quem faz ovo de Páscoa em casa aí? Tem molde, né? Você coloca lá o chocolate e fica na forma de ovo, porque existe um molde. E é isso que Paulo está dizendo: não se conformar com esse mundo, não se deixe moldar por este mundo, não se deixe moldar por esse sistema. E existem muitos de nós cristãos que não estamos conseguindo vencer o mundo. Achamos que vitória, que o céu é para os vencedores que conquistam somente bens materiais aqui nesta terra. Não, o céu é para aqueles que conseguem vencer esse sistema hipercaminoso. É para aqueles que conseguem viver sem ser moldados por esse mundo. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 2, versículo 1, ler para entendermos melhor. Ele vos deu vida, estando-vos mortos em delitos, em vosso delito e pecado, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Antigamente nós andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo dizia como nós deveríamos nos vestir, não é isso? A tendência da moda. A pessoa diz como eu devo me vestir, qual tem que ser a cor da minha gravata, do meu sapato. A pessoa diz como eu devo estar, como eu devo cortar o cabelo, como eu devo pentear. Na televisão sai um penteado novo lá. Ou esse penteado novo. Sabe, a pessoa não tem. Você é livre, nós somos livres. Nós não precisamos mais disso. Você pode até fazer, mas nós não precisamos mais disso. Nós não somos moldados por esse mundo. Nós não somos mais moldados por esse sistema. Graças a Deus. Louvado seja Deus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos livres. E Jesus ele venceu. Quando ele venceu este mundo, e nós precisamos vencer este mundo também. Não estou falando das pessoas, das paisagens, não. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, esse sistema corrupto, esse sistema perdido, o amor de Deus não está nele. E o que vence esse mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Porque a Bíblia diz que os justos viverão de fé. E aqueles que acreditam e têm fé realmente, eles não vão se deixar levar por esse sistema. Eu já contei casos aqui na firma, onde eu trabalho, de pessoas oferecer propina para mim passar vista grossa por cima do serviço. É vencer o mundo ou se corromper. Poderia estar no carrão, mas prefiro andar porque eu tenho um objetivo maior que é o céu. Eu tenho um objetivo maior que é morar na glória. E meu objetivo é este. Agora, se o meu objetivo é aqui, aí pronto, eu vou me perder. E quantas pessoas que estão hoje dentro da igreja e vivendo dessa forma, se corrompendo todos os dias, achando que somente chegar aqui, Pai, perdoa. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece de Deus. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos semear. Nós vamos semear. Nós vamos semear. Jesus venceu esse mundo. Será que nós temos vencido?
Será que nós temos vencido esse mundo? Será que nós temos sido moldados pelo mundo? Será que nós temos sido corrompidos? Isso é vencer. Outra coisa, Romanos capítulo 8, Paulo, quando ele diz: somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas ele está falando de algo que ele falou para trás. E ele falou muitas coisas, mas eu quero citar algumas, aquilo que o tempo me der para Romanos 8,12. Ele diz o seguinte: assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, se fomos constrangidos a viver segundo a carne. Assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos, obrigados a viver segundo a carne. Paulo está dizendo que somos mais do que vencedores, porque nós temos a capacidade de Deus de vencer a nossa própria natureza pecaminosa. A nossa própria natureza pecaminosa. Esta semana, depois daquela mensagem no domingo, a questão de ser o reino de Deus dentro de nós, eu fiquei sabendo notícia de uma pessoa que estava muito doente, já havia alguns anos que não havia. Houve uma divergência entre nós e a pessoa foi para um lado e eu fui para outro e não se comunicamos mais. E essa semana eu fiquei sabendo que essa pessoa estava acamada, muito enferma, e me ligaram, alguns irmãos me ligaram, me informando sobre essa pessoa. E até no domingo à tarde, ao chegar no culto, o meu coração não sabia se ia ou se eu ficava, mas a mensagem do reino, cidadão do reino, sacerdote real, ministrador de paz, sabe, foi a semente que ficou no meu coração e aquela palavra, eu disse: eu vou porque eu sou cidadão do reino. A minha carne não vai falar mais alto, porque eu nasci para vencer. E vencer esse sentimento de indiferença, vencer esse sentimento de raiva, vencer esse sentimento talvez de ódio. O reino de Deus está dentro de mim e eu nasci para vencer. Eu sou mais do que vencedor. Então esse mal, ele não tem poder sobre a minha vida. E fui. Visitei essa pessoa, chorei com essa pessoa, pedi perdão com essa pessoa pediu perdão comigo. E eu saí de lá com meu coração aliviado, porque a carne, ela não tem poder sobre a minha vida, ela não pode me obrigar a viver segundo a vontade dela, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! 1 Pedro, livro de 1 Pedro, na carta da Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. É a mesma palavra, não confundeis, que está escrito lá em Romanos, onde nós lemos. Somente nesses dois lugares existe essa palavra na Bíblia. Como filhos da obediência, como filhos obedientes a Deus, não vos moldeis as paixões que tiveis anteriormente na vossa ignorância. Não vos moldeis aquela mesma vida que você tinha outrora. Paulo está dizendo que o vencedor, que aquele que é mais do que vencedor em Cristo, ele rompe com o desejo da carne. Ele vence o desejo da carne. No mundo é normal sentirmos ódio uns dos outros. No mundo é normal você querer o mal para o próximo. No mundo é normal você falar do irmão, falar mal de alguém. Mas aqui não, esse desejo ele não pode ter domínio nas nossas vidas. E isso é ser vencedor. Quando nós rompemos com a
carne, quando nós damos conta de vencer esta carne, nós somos mais do que vencedores, porque o mundo não tem essa capacidade, mas nós temos esta graça hoje em nossas vidas, porque o Espírito de Deus habita sobre nós. Habita sobre nós. Mais do que vencedores sobre a natureza pecaminosa. Será que nós temos vencido esse mal? Será que nós somos mais do que vencedores nesta área? Talvez a vitória que nós estamos buscando aqui nesta noite era outra, mas o que Deus tem falado para mim, que eu preciso vencer o mundo, que eu preciso vencer a minha carne. O apóstolo Paulo está dizendo que somos mais do que vencedores. Ainda no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do presente, o tempo presente, não são para se comparar com a glória por vir a ser reveladas em nós. Nesse texto ele começa a relatar muitas coisas. E ele começa a dizer que nem a morte, nem a vida, nada pode separar ele do Cristo. O apóstolo Paulo, acho muito interessante, como eu estava dizendo, e agora, ele ao orar ao Senhor pedindo que Deus tirasse um espinho da carne, algo que fazia ele sofrer. Ele recebe essa notícia, essa mensagem de Deus, que nada, que não era para sair, que não ia ser tirado, apenas a graça de Deus estava sobre ele. Capítulo 11. Capítulo 12, onde ele fala que Deus 3 vezes pediu, aonde ele ouviu dizer: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele começa a dizer de boa vontade: pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.